Já foi, né? Então, queridos, boa tarde a todas as pessoas presentes. Quero agradecer a presença do companheiro Luiz Cláudio Espírito Santo, companheiro de várias esferas da vida, né? Um amigo da vida, um companheiro portelense, militante da educação, né? E que tem aí, fez algumas bancas já conosco aí na nossa licenciatura, então já conhece um pouco das produções dos nossos estudantes na FEBEF, no seu curso de graduação. Luiz, a gente está fazendo, né? Eu estou esse semestre com as atividades de estágio supervisionado. Estou sempre com as atividades, mas esse semestre, especialmente com estágios 1, que é o primeiro, lá do 5º período, e o estágio 4, que é o último, lá do 8º período da licenciatura deles. A gente teve 2 anos aí, pelo menos 3 semestres, bem difíceis para essa disciplina, né? Sem as possibilidades da presença na escola, isso que é um fundamento do estágio, e a gente sabe o quanto de prejuízo isso trouxe para essa disciplina, né, ao longo aí desse tempo. E mesmo aí com a pandemia um pouco recuada e com o retorno das atividades presenciais nas escolas, a gente teve uma decisão do departamento e da unidade da FEBEF de, nesse primeiro semestre, na verdade a gente está no segundo semestre de 2021, né, da gente não mandar ainda estagiários para a escola, da gente entender que é um processo de retorno ainda nas redes muito difícil, né? Nesse reinício com os protocolos e todas as questões, mesmo a FEBEF não tem ainda o retorno total das suas atividades, né? Nem comporta, diante dos protocolos, todas as turmas retornando agora, então a gente está fazendo esse retorno agora escalonado, né? Essa turma, né, vai agora começar a fazer atividades presenciais de estágio também. A gente não está tendo, na verdade, para os primeiros períodos, né, que não pisaram ainda na universidade desde 2020, eles tiveram o privilégio de ter as turmas, as disciplinas presenciais nesse momento, e essas turmas que são de 8º, de 5º período, elas estão ficando aí com algumas disciplinas só, e mais ainda, voltando mais aos poucos, né, nesse processo. E aí a gente também teve essa decisão do estágio não acontecer de forma presencial e tendo que pensar alternativas para que não atrasasse ainda mais a formação deles, não ofertando a disciplina, então a disciplina precisou ser ofertada, mas pensar em alternativas, assim, a gente já teve alternativas em períodos anteriores, mas enquanto as escolas estavam remotamente, a gente conseguiu fazer o CAP, por exemplo, um grande parceiro no último estágio, e eles fizeram estágio remotamente no CAP. Não foi muito o que a gente queria, né, a proposta, porque acabou sendo algo, o CAP incluiu os nossos alunos onde pôde, como pôde, no horário que pôde, sem perguntar, né, para eles, então foi muito difícil esse acordo, porque muitos trabalham, têm as ações, têm outras disciplinas, né, então quando eles têm o estágio, normalmente eles escolhem que momento da semana é melhor fazer, é possível, e no CAP eles não tiveram essa alternativa, eles tiveram que fazer no horário que foi colocado, né. Ao mesmo tempo, tiveram uma experiência CAP, que é quase que impossível para um aluno da FEBEF, né, dada a distância, a dificuldade, não é a distância, mas a contramão, né, o Rio Comprido lá para Caxias, passagem cara, tendo que voltar para a universidade, depois, né, a gente tem uma logística difícil, a gente não tem um ônibus que faça esse percurso entre os campos da UERJ, então era uma experiência quase que nula dos nossos alunos estagiar no CAP. Eu sempre ressenti isso, porque eu sou UERJiana e fiz estágio no CAP e sei que isso contribuiu muito na minha formação, né? Não é a realidade, mas é uma realidade possível, e a universidade fazendo escola básica, né? Então, foi uma experiência muito interessante para mim. Então, assim, para a gente era praticamente impossível, acabou sendo possível por conta da pandemia e do estágio remoto. Mas, mesmo assim, sendo uma experiência remota com todas as suas dificuldades também, sendo o CAP uma escola pública que passa por muitas dificuldades também, né? Nesse contexto que a gente vive. Então, a gente está nesse desenho, que a gente está aí tateando, né? De buscar experiências possíveis, né? Então, qual é o objetivo do estágio? Principalmente o estágio 1, esse primeiro reconhecimento da escola, né? Tentar pensar esse espaço que é tão comum, né, para a gente, que deixa nossos olhos acostumados, todo mundo sabe e pensa e conhece a escola, mas quando você volta o seu olhar para a escola, de um outro lugar, que não de aluno, mas de um estagiário, de um futuro professor, né, isso permite que a gente aí crie, né, um outro olhar mesmo, elabore de outra forma aquelas experiências que a gente teve enquanto aluno.
Então, o nosso caminho foi pensar em atividades de convidar pessoas voltadas para o ensino de geografia na educação básica. No caso do estágio 1, o campo de estudo é o ensino fundamental. Então, pensando muito na tua experiência com o ensino fundamental, eu te chamei, porque aí o estágio 1 é esse primeiro momento e eles normalmente estagiam nas turmas de sexto ao nono ano. E o estágio 4, que está junto aqui, é o momento onde a gente discute a diversidade no ensino de geografia. Então, assim, a gente tem o costume, né? O padrão é estágio 1 e 2 no ensino fundamental, estágio 3 e 4 no ensino médio. Quando a gente chega, a gente começa a romper um pouco isso, colocando, por exemplo, o estágio em EJA, no oitavo período, que é para. Não cabe tudo nessa caixinha, fundamental e médio, né? Tem muitas outras possibilidades para o professor de geografia, tem muitos outros desafios. Então, no estágio 4, além de ser feito em EJA, a gente tenta abrir a discussão para pegar como se ensina geografia para alunos com dificuldade, né, de visão, com baixa visão ou nenhuma. E foi uma professora que veio conversar com a gente na semana retrasada, Luciana, que trabalha no Benjamin Constant, da aula, né, de geografia por lá. E como a gente faz isso? E aí tem outras possibilidades. Em ensino de jovens, educação de jovens e adultos, veio a professora Camila conversar com a gente na semana passada. Então, essa questão da diversidade, dos coletivos, né, e das dificuldades, né, dos desafios que trazem para a formação docente, esse cotidiano escolar, né, das possibilidades dele, viraram centro das nossas ações aqui. Então, a gente pensou, eles estão com uma carga de tarefas muito grande, eu sei disso, né? Porque para dar conta, eles têm uma carga horária de 40 horas para cumprir na escola, que não está sendo cumprida, e que eles estão tendo que fazer em atividades diversas. Então, a roda de conversa, essa sessão aqui, né? Já é nessa quarta sessão de roda de conversas, é uma das frentes para cumprimento dessa carga horária. Eles têm várias outras atividades aí sendo registradas para isso, mas também percebo agora, avaliando já, encaminhando aí para o final, a gente tem aí um mês para frente para terminar o semestre, acaba em maio, ainda que não tenha acontecido da maneira que a gente gosta, né, da maneira que a gente pretende, que é dialogando com o cotidiano da escola efetivamente, né, com a presença dos estagiários lá, a gente tem muito material e teve muita discussão muito boa aqui, possível também por conta desse tempo que a gente se deu para conversar com os professores, né, da educação básica. Então, assim, tanto você vem, e eu penso no seu nome, por conta da experiência com o ensino fundamental e médio, mas também por saber conhecer seu trabalho, saber de tantos projetos que você atua, coordena nas escolas e propõe nas escolas, que buscam também o tema da diversidade, buscam também essas outras discussões, outras agendas que o ensino de geografia pode contribuir muito. Né? Então, meio que você faz tá aí no meio de campo desses dois estágios que a gente está vivenciando nesse momento, e por isso o convite. Tá? Então, a dinâmica que a gente tem adotado é de conversa mesmo, a gente chamou de trajetórias e desafios. Então, os nossos companheiros têm vindo para contar um pouco das suas trajetórias. Normalmente, o que a gente percebe é que elas têm muitos pontos de contato e de encontro com os nossos estudantes, né? E eles vão formulando isso ao longo da conversa. E os desafios do ensino de geografia hoje na educação básica, né? Você tem a experiência da rede pública e da rede privada, eu acho que isso também é uma potência para conversar com a gente aqui hoje. E aí vou passar a palavra a você, então você faz aí, você usa, não vou marcar um tempo, a gente não tem feito isso, claro que a gente tem tentado controlar, porque a exposição às telas, como a gente tem feito, né, a gente também sabe dos efeitos disso, então tentando fazer um uso bem racional desse tempo, mas muito produtivo, mas mais pelo tempo da experiência também, tá? Então a gente abre para você se apresentar, falar dos seus projetos, depois a gente faz as perguntas e segue, certo? Muito obrigada pelo teu aceite. Está contigo aí a palavra. Tá bom. Oi, Lorena e demais, né, geógrafas e geógrafos. Estamos escutando bem? Tá legal o Sim. som? Tá, boa tarde a todas e a todos e a todes. Agradecer a Lorena, que é uma grande amiga, uma irmã, na verdade, né? Cunhada da minha esposa, assim, em termos emocionais, afetivos, né? A gente tem uma vasta amizade que começa como professores de geografia numa escola pela qual nós nutrimos um amor, né, assim, imensurável, uma escola que fica em Marechal Hermes, né, no Rio de Janeiro. Eu sou cria de Marechal Hermes, né, e a Lorena vem
de um bairro próximo, né, que é o Oswaldo Cruz, né, berço da Portela, que ontem fez 99 anos, inclusive, né, e nós temos também essa vivência com portelenses, enfim. E eu estava ouvindo as palavras da Lorena agora, gente, e eu me enxerguei em algumas situações, assim, sobretudo no meu período de formação, porque eu também cursei geografia enquanto trabalhava, né? Eu estudei no período noturno, eu me graduei na UFRJ entre 2000 e 2005, né? Lá na época, hoje em dia não tem mais isso, mas éramos obrigados a fazer o bacharelado e a licenciatura juntos, né? E assim, foi um período de bastante correria, né, para dar conta das nossas demandas acadêmicas, que, com razão, não podem ser diminuídas, mitigadas, aliviadas, porque há que se manter um padrão de excelência na formação. Afinal de contas, ao sairmos da universidade, nós vamos estar diante de turmas em sala de aula. Eu gosto muito de brincar com uma frase que nós, vou tomar a liberdade de chamar todo mundo aqui de professoras e professores, nós fazemos a diferença mesmo. Isso não é retórica, não é papo furado, né, conversa para boi dormir, como se diz por aí. Né? Nós realmente fazemos a diferença. Falar um pouquinho sobre mim e também fazer já um convite aqui, Lorena. Eu não sei quando vai terminar esse período, mas você sabe bem que uma das atividades que eu gosto de desenvolver, e por acaso acabei de marcar a data, será no dia 13 de maio. É uma sexta-feira 13, mas está tranquilo, gente. Tá? Eu vou conduzir uma turma que não é do segmento que vocês estão estudando, mas é uma atividade pedagógica que é extremamente presente e importante para a formação de professoras e professores de geografia, que são as saídas de campo, as aulas campo. Né? Eu vou estar com um grupo de alunos de terceira série do ensino médio de um colégio particular, né? Se houver a possibilidade de data, enfim, para que vocês participem, eu resolvo isso com a direção da escola, né? E aí todo mundo participa junto, sem problema nenhum. Mas é uma experiência que eu considero fundamental. A gente vai à Pequena África no dia 13 de maio por uma questão simbólica e de disputa, né? Temos a questão da abolição da escravatura no 13 de maio, e há certos segmentos do movimento negro que, com razão, né, abrem mão de, muitas vezes, valorizar o 13 de maio para, né, empoderar, para usar uma expressão, né, mais presente na atualidade, o 20 de novembro, né, dedicado ao Zumbi dos Palmares, Dia da Consciência Negra. Eu concordo com a valorização do zumbi do mês de novembro como um todo, mês da consciência negra, né? Mas a gente não pode abrir mão, na minha visão, e de outros segmentos do movimento negro. A Lorena sabe bem, eu atuo no Quilombo Agbara Dudu, que fica em Oswaldo Cruz, né? Uma das primeiras expressões do movimento negro unido no Brasil, está completando 40 anos, inclusive. A narrativa do 13 de maio ela precisa ser disputada, né? E em educação a gente está o tempo inteiro disputando narrativas em sala de aula, o tempo inteiro, né? Educação ela é luta, o tempo inteiro, porque há todo um sistema, um estado de coisas que tenta nos colocar dentro de uma caixinha, né, em que nós somos, né, temos relevância, obviamente, mas é uma relevância que o tempo inteiro tenta ser forças, né, digamos assim, mais potentes dentro da sociedade, quem gerencia os rumos da sociedade, quem fatura com isso, muitas vezes, tenta nos podar para que a gente não cumpra o nosso papel de fazer a diferença, né? E, nesse sentido, a disputa de narrativas em relação à sociedade, ao nosso trabalho docente, é uma constante. E, com relação ao 13 de maio, eu marquei para essa data bem simbólica, né, exatamente para poder gerar um choque. São alunos que estão na terceira série do ensino médio, de uma escola altamente privilegiada, né? Há anos eu dou aula na terceira série do ensino médio nessa escola, e não me lembro de algum aluno ou aluna que não tenha passado no vestibular de primeira, né? Galera que tem grana realmente, só que eles precisam de um banho de brasilidade, um banho de verdade, né?
principalmente depois desse período pandêmico aí, que ainda não acabou, mas que, enfim, já nos permite algumas ações, algumas atividades, como a Lorena pontuou agora há pouco, né, em termos presenciais, e eles precisam conhecer essa realidade a fundo, mas por uma perspectiva que não é a deles, não é a hegemônica. Né? Então, eu estou organizando essa aula campo para que não apenas eu e outros professores falemos, né, mas que pessoas locais falem. Então, já posso dar spoilers aqui. Estou falando com uma pessoa do Quilombo Pedra do Sal, para falar da disputa deles em relação ao espaço onde está situado o Quilombo, uma disputa com a Igreja Católica. Então, ao invés de eu falar, acho importante as vozes locais se colocarem. A bisneta de Tia Ciata, que maravilha, Gracie Moreira, né, uma grande amiga que a gente fez ao longo dos anos, ela está vendo a possibilidade de chegar um pouco mais cedo, normalmente ela está lá à tarde, na casa de Tia Ciata, deve participar também, né? E provavelmente haverá uma série de atividades no Cais do Valongo em relação ao 13 de maio. Então, apesar de não ser o segmento com o qual vocês estão trabalhando agora, vocês trabalharão, né, mais para frente, a atividade de campo ela independe dessa faixa etária, né? Ela é uma atividade relevante sobretudo para nós, professoras e professores de geografia. Então fica aí o convite, vai ser 13 de maio, uma sexta pela manhã. Acredito que algumas pessoas, obviamente, tenham dificuldade, mas com antecedentes, de repente dá para fazer algum tipo de ajuste, alguma negociação, para que vocês estejam presentes. Tá? Havendo aceite a possibilidade, eu levo para a escola e resolvo essa parte mais burocrática, que também deve ter dentro do departamento, né? Deve ter uma série de medidas que devem ser tomadas, solicitações, enfim. Mas o convite está feito aqui. Bom, a minha atividade como professor, né, desse segmento específico de Fundamental 2, essa experiência ela começa no ano de 2006, na rede municipal do Rio de Janeiro. Eu fiz um concurso e fui aprovado e classificado numa escola em Madureira, Escola Ministra Edgar Romero, não sei se a galera toda aqui do Rio, enfim, mas com certeza conhece o bairro de Madureira, fica bem no centro da bagunça ali em Madureira, no calçadão de Madureira, né? É um caos, mas é um caos que eu amo. E então eu cheguei e no meio do ano, e quando a gente chega no meio do ano de uma escola, a gente pega os horários que estão sobrando. Ninguém vai mudar o horário para um professor novato, uma professora novata, ficar mais confortável. A gente pega o que sobra, né? E eu peguei todos os sextos anos. Por quê? Porque a galera que estava lá mais antiga não Nem me gostava. fala nisso, eu peguei muita sobra uns anos atrás. Esse mesmo esquema, né? De chegar no meio do ano e aí pega o que sobra. Exatamente. A gente pega o que sobra. Né? Como a gente pegou sobra, hein? Principalmente em 2013, 2012, 2014. Também 2012, 2013. E o horário fica um caos, né, cara? Assim, eu trabalhava 4 dias por Exato. semana, ia lá a quinta-feira para dar o último tempo da tarde. Né? Isso, quando a gente vai organizar os nossos horários como professores, é caótico, porque a gente não consegue mais trabalhar em lugar nenhum. Você vai e gasta passagem para dar 50 minutos de aula. A gente gasta mais tempo indo e voltando, né? Geralmente das nossas casas ou de outro lugar, enfim. No transporte, ainda mais com o transporte como está hoje em dia, né? Muito demorado, caótico, trens, ônibus, enfim. A gente gastava mais tempo e gasta mais tempo indo e voltando para dar um tempo de 50 minutos do que propriamente na nossa atividade fim. Mas quando a gente chega em escola, não tem muito para onde fugir. Se entrar no meio do ano, se chega no melhor período para chegar no final do ano, quando as coisas já estão consolidadas, a pessoa tem um período para fazer uma imersão, uma adaptação, e aí começa com calma no ano seguinte, tudo resolvido, tudo certinho. Né? Mas não foi o meu caso, eu entrei em junho, quase terminando o primeiro semestre, né? Enfim, foi complicado, mas a gente está aí, está na luta. E eu calhei de pegar 5 turmas de sexto ano. A prioridade à época era preencher as turmas dos mais velhos, nono ano, sobretudo, por motivo óbvio, eles estavam fazendo a passagem para o ensino médio, então não poderiam ficar sem aulas.
E a estratégia utilizada foi a de não haver aulas com professores de geografia e diminuir história, que tinha 3 tempos, o professor de história dava 2 tempos de história por semana e fingia que ensinava geografia, né, que ele tinha 3 tempos por semana, um dos tempos era para trabalhar com geografia. Né? Na verdade, não rolava, ele continuava dando aula de história, era apenas uma coisa, né, formalizada no papel. Eu cheguei a assumir essas turmas, eu não tinha traquejo nenhum, gente, nenhuma experiência com o 6º ano. Minha vida sempre foi dar aula em pré-vestibulares, ensino médio. Confesso que me assustou um pouco estar com aquelas criancinhas pequenininhas, né? A agitação deles é muito. É como você está numa turma de terceiro ano, de 4 anos, ter tudo criança pequena, tudo super agitada. E se for uma turma muito cheia, com um espaço muito limitado, aí complica. Cara, eu já vi turmas de 6º ano que eram realmente de 200 a 520 volts. De Por tanto aí. ativas que eram. E você tocou num ponto muito importante. Eu não estou enxergando direito, é Roseno, não é isso? Sim. Isso, né? Eu estou sem óculos aqui, está tudo embaçado. Mas, exatamente, as turmas tinham, em média, 42 alunos. Então, bem o que o Rosano falou, gente. 42 aluninhos e aluninhas, com faixa etária ali 10, 11, 12 anos, gritando tio, 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 tudo ao mesmo tempo, todo mundo achando que as suas demandas são mais importantes do que as outras dos amiguinhos e das amiguinhas, né? E você ainda tendo que ensinar, fazer chamada, cuidar da disciplina, o aluno que se sente mal, você tem que dar atenção, elaborar avaliação. Tinha, Assim, a gente perdia boa parte do tempo para conseguir botar ordem na turma, não é? exatamente. Exatamente. Assim, e ficava angustiado quando eu finalmente conseguia. Estou falando aí de 20 minutos de esforço físico, mental, verbal, espiritual, astral, né? E aí, quando você estava de boa com a turma e alguém bate na porta, posso dar um aviso à turma? Aí descacetava tudo de novo e você tinha que dar conta daquilo. Mas é uma experiência bacana, uma experiência gostosa, é legal. A gente aprende muito. Eu aprendi muito com essas crianças e logo depois nasceu meu primeiro filho, e em seguida a minha filha, e a lidar com eles dois hoje em dia, claro, no passado, quando eles eram mais jovens, né? Muito de aprendizado com esses meninos e meninas, né? Eu trouxe para a vida mesmo. Saber lidar, ouvir, né? Entender que não é porque eles são crianças que eles não têm informações relevantes. A minha escola trabalhava com muitos alunos, por exemplo, oriundos de uma comunidade negra, o Morro da Serrinha. Eles traziam muitas experiências das atividades do jongo da Serrinha, né? E aí, assim, não conhecimentos apenas da experiência deles de vida, mas de toda a história que cerca aquele lugar, né? Aí, lugar mesmo na acepção do conceito, né? Tuan, um abraço. Assim, um lugar realmente muito simbólico, muito especial, com muita história, muita memória que eles traziam da ancestralidade. Próximo ali tem a comunidade do Cajueiro, que já tem uma pegada mais nordestina, né? E muitos alunos descendentes nordestinos ou vindos do Nordeste, né? Gente que migrava e já tinha uma rede de apoio na comunidade, e aí chegava ali, gente do Piauí, da Bahia, da Paraíba, enfim, de vários estados do Nordeste. Você tinha aquele caldo cultural ali, bastante rico, bastante diverso, e era importante, como sempre, né, a gente, como professoras e professores, se abrir a essa experiência da garotada também, porque a gente consegue não apenas absorver muita informação para que a gente cresça enquanto pessoas e professores, professoras, mas também utilizar como recurso didático em sala de aula. O que eu já tive de lance, de estar indo para o quadro com a minha caneta, quadro branco, aquela caneta colorida, para escrever lá o conteúdo, seguindo o planejamento todo direitinho, gente. Aí me vem uma aluna no início da aula e traz uma questão. Assim, professor, aconteceu isso. E eu, na hora ali, dar uma guinada na aula, que eu não podia perder aquele momento, aquela informação, né? E geografizar, vou tratar dessa forma
a informação trazida pela aluna ou pelo aluno e transformar aquilo num debate. E era algo altamente enriquecedor colocá-los e colocá-las para falar, né? Então, essa experiência, na escola pública especificamente, ela é muito rica, né? Eu vou falar rapidamente aqui sobre também a experiência na rede privada, e aí eu abro e depois a gente vai dando continuidade, né? Para alguém, caso alguém queira me interromper também, interrompe aí, gente. Uma Lorena falou, é uma roda de conversa, tá? E qualquer coisa que seja que vocês entendam como viável, necessário, levanta a mão, fala, abre o microfone, tranquilo. Chat eu não vou garantir de ler. Lorena, você está usando óculos, vê para mim se alguém escrever, tá? Gente, eu também dou aula para sextos anos na rede privada desde 2008, né? De geografia e de uma disciplina alternativa numa escola que eu trabalho atualmente, na Zona Sul, uma disciplina que tem tudo a ver com geografia e com todas as outras, mas sobre ela eu falo depois. Eu trabalhei 9 anos seguidos com o sexto ano na rede privada. E não é uma rede privada qualquer, né? Porque a gente na rede privada é até bom, porque vocês já vão estar entrando no mercado de trabalho. Não existe uma rede privada, existem algumas redes privadas. Eu costumo falar, quando alguém me pede orientação, né, onde eu posso matricular minha filha, meu filho, né, para que ele tenha um ensino de qualidade. Aí eu falo, olha... Unicamente me perguntaram uma coisa parecida um tempo atrás Sim, também. o quê? Qual seria a melhor opção de colégio para matricular os alunos? Foi uma vez há muito tempo atrás. Então, Principalmente, principalmente como era uma escola pública com ensino técnico. Tinha até um pai que estava perguntando na sala de professores como era nas escolas que tinham um curso normal do Estado, é uma que coisa ao mais menos específica. ensinava uma profissão. Ele estava interessado em que a filha aprendesse uma profissão ainda no ensino médio. E já que o normal era lá em Bahia, daí era gratuito, era rede Uhum. estadual. Essa é uma dúvida que paira pelas cabeças de muitas famílias, para não dizer todas, né? Eu não gosto de colocar de uma forma totalizante, né? Para dizer assim, muitas famílias no Brasil, está no mundo, e é uma dúvida justa, mas é uma dúvida também que nos ajuda a entender as diversas questões sociais e políticas que nós enfrentamos num país como o Brasil, num estado como o Rio de Janeiro, de forma geográfica. Então vamos lá. Primeira coisa, essa questão que o Rosendo trouxe aí, de normal, sendo técnico ainda, que hoje em dia abre muito menos campo de trabalho do que no passado, né? Agora, para lecionar em escolas, há a obrigatoriedade da formação superior em pedagogia, trabalhar com escolas do Fundamental 1, né? Há essa obrigatoriedade, por conta da legislação vigente, do que está previsto na LDB, né? Lei 9394/96, uma coisa que a gente tem que ter assimilado em termos de informação para a nossa prática diária, né, enquanto professoras e professores. Mas, assim, já houve perguntas, gente da família mesmo, né? Eu falei agora há pouco que sou cria de Marechal Hermes, aqui no Rio de Janeiro, né? A galera conhece por conta da batata de Marechal e tal, mas eu cria de Marechal e cria da escola pública. Essa escola que eu falei agora há pouco, em Marechal Hermes, onde eu trabalhei com Lorena, eu estudei nessa escola. Eu sou cria dessa escola. Eu tenho um afeto por aquele espaço imensurável, é até inexplicável. Eu me aproximar da Evangelina e alguma coisa muda para muito bom assim no meu astral. Se eu estou bem, eu melhoro muito mais. Se eu estou mal, me anima, né? É uma conexão que quem estudou muitos anos assim em algumas escolas guarda aquele carinho, aquela nostalgia, enfim, sempre quando passa perto ou entra mesmo nesse tipo de espaço. Então, um bairro como Marechal Hermes, ele tem várias escolas particulares.
Se alguém me pergunta, e já houve muitas perguntas assim, qual a melhor escola para eu matricular meu filho em Marechal? Eu digo Evangelina Duarte Batista, uma escola pública. As pessoas se escandalizam, mas escola pública? Tipo, estava esperando que eu indicasse alguma escola particular. E é esse dado que eu quero trazer para explicar por que existem escolas particulares de diferentes padrões, né? No Brasil, a gente, infelizmente, vai construindo aos poucos a ideia, a noção de que o público não é bom e o privado é ótimo, é eficiente. A gente está vendo aí a questão dos transportes, que eu tenho certeza que atravessa todas e todos vocês, né? Problemas graves com o transporte, e são transportes privatizados. E a qualidade do serviço é péssima, né? Então, é uma ideologia que foi imposta, né, com o avançar do neoliberalismo. Principalmente nos coletivos, como os trens e nas grandes rodovias, né? A Avenida Brasil está um caos permanente. Depois de começar as obras do BRT e outras coisas lá na Avenida Brasil, está um caos permanente. De fato, estragaram todo o sistema. Citou BRT. O BRT ontem no Rio de Janeiro, não sei se alguém aqui pega o BRT, foi um caos. 3 Deixa não pego. Pegaram fogo em bairros diferentes da cidade, em momentos diferentes, né? O serviço nunca foi lá essas coisas. Estou falando como usuário, numa determinada época, porque por conta dos nossos horários em várias escolas, cada ano a gente tem uma rotina diferente. Então, houve um ano em que eu saía de uma escola na Barra da Tijuca e ia para Madureira dar aula. Tipo assim, 1h30 de intervalo de uma coisa para outra, 50 minutos ali a viagem, no BRT semidireto da Barra para Madureira. Dava tempo, tal. Eu consegui até almoçar, gente, nesse dia, tá? Mas já era meio caótico, e mesmo assim não era um horário de pico, né? Mas eu estou trazendo o exemplo do transporte porque é um serviço privado. Então as pessoas botam na cabeça muitas vezes, compram essa ideologia sem um pouco de esforço e reflexão, de que o privado é bom e o público é ruim. Bom, vocês estão numa instituição pública de excelência. Garanto a todas e a todos que quando vocês estiverem com esse diploma debaixo do braço, formado na FEBEF, vocês terão caminhos muito mais abertos do que suas colegas e seus colegas que se formarem numa graduação, numa faculdade particular. Peso da instituição. Eu e uma colega minha de pedagogia, que somos da Unigarrio, que sabemos bem a diferença, principalmente nas comparações com os conteúdos pedagógicos. Faz muita diferença. Faz realmente Poxa, muita diferença. como faz diferença, hein? Vou pegar aqui o que o Rosano falou emprestado, gente, se você me permitir, Rosano. A minha esposa voltou a estudar pedagogia, gente. Ela estuda no Instituto Superior de Educação do ISERJ, instituição pública, né? Eu vi falando para ela que a UERJ devia absorver aquilo lá, devia fazer uma faculdade de educação, enfim. Mas são viagens nossas, atualmente está com a FATEC, né? Ela ontem pegou um quiz sobre pedagogia, aleatório que ela recebeu, e ela, de 16 questões, acertou 14, sem estudo, só com o que ela assimilou de informações nas aulas e nos estudos, nos trabalhos da faculdade dela. Sem esforço. E por quê? Porque a qualidade da formação é muito elevada. Por quê? Porque vocês têm contato com professoras e professores de altíssimo padrão que passaram por um processo seletivo para entrarem, concursos para entrarem na universidade e lecionarem para vocês do mais alto nível, né? Então, por que eu falo isso em relação ao colégio particular? Porque colégio particular não é uma entidade igual em tudo quanto é lugar. Eu estou falando como alguém que já trabalhou em colégio particular de bairro e hoje em dia, né, por conta do avançar da minha carreira, né, caminhos que são abertos dentro da geografia, né, enfim, eu tenho a oportunidade de trabalhar em 2 escolas de ponta aqui no Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem de nome, enfim. São escolas do grupo MOP, na Tijuca e na Barra, e
no Cosme Velho, no Colégio São Vicente de Paulo, um colégio católico, famoso, enfim. São duas escolas e instituições de ponta. E no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, falando aqui mais especificamente, a gente não vai chegar a umas 30 escolas desse padrão. Quando eu falo escolas, também a gente raciocina com redes de ensino, aquelas escolas que têm vários bairros e muitas vezes têm qualidade, né? Então, elas são espalhadas em vários bairros. Sei lá, Pence, PH, Jazê, Santa Mônica. Essas escolas são espalhadas em muitos bairros da cidade, né? Escolas que a gente chama de empresa, mas que oferecem um serviço, né, com uma qualificação. A escolinha de bairro, ela quase nunca ela se equipara à escola pública, porque a escola pública também tem um processo seletivo duríssimo. Não é qualquer pessoa que é aprovada. Existem professores, né? Aí vai variar de escola para escola, né? De ambiente para ambiente, de bairro para bairro, enfim. Mas, em geral, a escola pública, quando comparava a uma escola particular de bairro, ela tende a ter maior qualidade. Então, quando a pessoa me pergunta, eu falo, vai para a escola pública. Se você não pode botar o filho numa escola de ponta, aquelas que vai fazer diferença mesmo, vou exagerar aqui e falar a mais badalada do Rio de Janeiro. Colégio São Bento, que é o colégio da elite, da elite, da elite da cidade. Né? Não sei nem quanto é a mensalidade do São Bento, tenho até medo de saber. Cara, escola de rico, para rico. Né? Que num país como o Brasil, numa cidade, numa região metropolitana como a nossa, não tem apenas um viés de classe, tem também, né, um viés de cor da pele. E o São Bento é ainda mais elitista porque ele só aceita meninos. É um colégio exclusivo para formar homens brancos, né, para que eles comandem as ações na sociedade. Mas há outras escolas que não são com esse perfil do São Bento, mas que também são de ponta de relevância. Por que eu estou falando isso? Porque eu faço votos de que cada uma e cada um de vocês, absorvendo esses ensinamentos que vocês estão tendo, né, essa formação com alta qualidade que vocês têm aí na FEBEF, que vocês possam, né, realizar seus concursos públicos e conduzirem carreiras na rede pública, né, fazer a diferença na rede pública. E aí, lá, vocês vão ter uma experiência que é como aquela que eu citei antes. Na rede privada, a minha experiência já é num outro sentido. Nós temos muita dificuldade, às vezes, dependendo da instituição, de trazer aquela garotada para o mundo real, onde essas pessoas vivem. Porque eles são criados e educados em verdadeiras bolhas de prosperidade. Eles não entendem o mundo ao redor. Só Sensibilizar entendem o mundo pela via virtual das redes sociais, não é isso? e também dos espaços de privilégio onde eles frequentam. Tem um mundo virtual, sim, em que eles são realmente muito conectados, mas a pegada, talvez a principal, é que eles vivem em ambientes de privilégio. E, muitas vezes, dependendo da família, da educação da família, que a família oferece, esse privilégio facilmente é transformado em prepotência. E aí vocês, né, nós, vocês futuramente, e quem já está nativo agora, a gente tem que ter muito discernimento para não nos acovardarmos, porque é um caminho fácil, o medo de perder o emprego. E aí a gente engole determinados sapos. Só que quanto mais sapo a gente engolir, maior serão os... junto, né? Daqui a pouco a gente está engolindo um sapossauro de tão grande. E não é por aí que a banda... Mas plântano tem muito mais. É uma realidade, né, que ocorre nas nossas vidas. Só para relatar um dado rápido que aconteceu na semana passada, na turma de um dos meus filhos, ele estuda numa das escolas que eu trabalho, né, e uma menina inspetora, negra, pobre, moradora da Cidade de Deus, né,
está cursando na UERJ do Maracanã Educação Física à noite, e aí ela conseguiu esse trabalho na Tijuca. Para ela é tranquilo, sai da Tijuca, vai para o Maracanã, estuda e depois volta para casa, encaixou a rotina. Um aluno de 9º ano a chamou, né, de prostituta. O nome não é esse, é um nome, né, apesar do significado ser o mesmo, é uma palavra mais curta, que, enfim, né, vocês já imaginaram, 4 letras, pobre e favelada, e preta, certo? E a instituição o puniu com 1 dia de suspensão. Houve uma mobilização de alunos do ensino médio, garotorado do 9º ano, que souberam da situação, pressionaram a escola. Isso é raridade nos dias de hoje, principalmente naquele ambiente, né? Estamos falando de uma escola de gente com muita grana, os caras têm grana para pagar 4 mil reais de mensalidade. Vocês já imaginam qual é o padrão de renda dessa gente, essa galera, né? E aí, após a pressão dos alunos, ampliaram a suspensão para 3 dias. E o pai do aluno, né, ofensor, está processando a escola por isso. Agora, né? E, ao que tudo indica, no meio do ano ele vai ser convidado a procurar outra escola para fazer esse tipo de coisa. É um garoto do 9º ano e ainda disse para a inspetora, quando ela estava chorando, que aquilo ali não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Então, é um suco de Brasil, não para amedrontar, mas para que a gente entenda que, como a gente falou antes, estamos em disputa. As disputas são narrativas, são por espaços, são por direitos. Nós temos, né, várias mulheres aqui e sabem, né, começar pela professora Lorena, que esses espaços, sobretudo no ambiente privado, estão em constante disputa. Então vão dizer que é mimimi, vão dizer que não é bem assim, que não é relevante, tudo para, né, tentar afastar o foco, né, tentar diminuir a relevância daquilo contra o qual se luta. Mas não se pode esmorecer. E para que isso aconteça, a gente tem que conhecer a realidade. Então, no ambiente público, a experiência que eu tive é uma, né, alunos muito mais carinhosos normalmente, levadíssimos, né, mas mais afetuosos, com uma noção de solidariedade entre si. Inclusive, eu cansei de ver aluno que tinha levado um lanche ali com a condição familiar melhor, dividindo o seu lanche com um coleguinha que estava sem. Isso é comum na rede pública. Não vou dizer que vocês vão encontrar isso todo dia, mas quando ocorrer, né, não vai ser algo, um ponto fora da curva. Na rede privada também há alunos e alunas muito bons, de famílias, né, que têm um senso maior de solidariedade, de consciência, mas a gente também encontra dessas, como eu relatei agora. E o importante é a gente estar prontas e prontos para, uma vez identificando esse tipo de situação à nossa frente, saber escolher a melhor estratégia para lidar com aquilo naquele contexto. Não tem receita de bolo. Vai haver momentos em que é melhor contornar, e vai haver outras situações em que a gente não vai conseguir fugir do assunto e vai querer, na verdade, enfrentá-lo de frente, né? Galera, vamos... Tô falando muito, né? Pô, professor, esse professor nós falamos, É né? assim que funciona, é assim. Eu vou só fazer uma intervenção aqui para te fazer provocações mesmo para você falar mais, né? O bom da gente o bom da gente ter de acompanhar a carreira, né? De acompanhar o processo todo docente dos colegas, é saber, né? Assim, olha, tá faltando ele falar disso, tá faltando ele falar daquilo, porque você já cartografou aqui, né? Fiquei na riqueza das atividades, das ações que você vem trazendo. Você cartografa aqui possibilidades que vão para todos os níveis, né? A gente pode fazer reflexões aqui metodológicas, você traz a questão já abre a tua fala, né, com a questão da aula campo, que eu sei que é alguma coisa muito, muito permanente na tua prática docente, eu acompanho isso há muito tempo, e aí nessa pegada eu queria que você
você vai trazer, né? Fez o convite para a Pequena África, mas você também tem a experiência toda com as aulas de campo no subúrbio do Rio de Janeiro, dialogando com as realidades e percebendo os patrimônios locais onde essas escolas aí estão situadas, né? Então, eu queria que você traçasse um pouquinho essa trajetória aí de pensar as aulas de campo, mas para além desse local que vê, né, que o patrimônio é o outro, uma cidade inventada, e não essa cidade vivida também como patrimônio, como isso informa as suas aulas de geografia. Você também passa por uma questão importante aí, já do posicionamento político mesmo que a docência nos convoca, né? Esse posicionamento ético no mundo e político. E aí eu faço ligação, você traz as dimensões da escola pública e privada, mas você tem uma experiência muito grande também, alguma coisa muito comum, que é normalmente a porta de entrada para a docência dos alunos da FEBEF, que é a participação em pré-vestibulares comunitários, né? Então, para além dessas dimensões, esse lugar ocupado dessa universidade, quando a gente fala da aprovação, queria também que você trouxesse um pouco a tua experiência com os pré-comunitários, porque eu sei que é uma experiência de trajetória de docência que é normalmente, assim, eles têm, inclusive, a gente tem na legislação a possibilidade de eles terem desconto da carga horária de estágio, se comprovarem que estão atuando com a docência nesse momento, né? E é muito comum que esse documento seja apresentado em relação a aulas em pré-vestibulares comunitários. E aí eu sei, vários aqui atuam, por exemplo. Eu queria que você trouxesse mais essa experiência, porque eu acho que conversa com as trajetórias dos nossos alunos. E também, pensando no aspecto ainda político e também teórico dessa docência, toda essa construção que aparece nas suas experiências de projetos específicos também. E aí eu lembrei aqui na Ministra Edgar Romero, da Semana da Geografia, liderada por crianças, por meninas negras, né? E que teve participação de alunos da pedagogia da FEBEF também, que compuseram lá com você. Eu acho que também é uma experiência bacana para a gente pensar essa geografia em diálogo interdisciplinar na escola, que conversa com as agendas aí dos movimentos todos, né? Eu vou ter essas 3 bolas aí, Lu. E eu pensei numa quarta que você trouxe, a questão do Benjamin Constant, mais cedo, e eu me lembrei de uma outra atividade muito legal, mas deixa eu tirar uma dúvida aqui. Vamos levar esse povo para passear, Lorena. Vamos levar para o subúrbio. Oswaldo Cruz, terra linda, rica, né, que o Marquinhos de Oswaldo Cruz chama de o Louvre a céu aberto, né, e ele não está muito longe da verdade, não. Muita riqueza. E, assim, as aulas campo, né, que a gente chama, elas são, ou aula passeio, como o Frenet chamava, enfim, vai acabar dando no mesmo, acaba sendo de alta relevância para que a gente possa estimular. E elas são passíveis de ser realizadas em quaisquer ambientes e localidades. E também a gente utiliza os saberes dessa garotada e muitas vezes das famílias dessas crianças, né? Aquela avó que já mora ali há 30, 40 anos, sabe tudo. Ela, de repente, viu uma determinada área se urbanizando. Chegou num ambiente rural mesmo, tem uma casinha aqui, outra ali, uma luta, né, comunitária para asfaltar a rua, para botar, de repente, sei lá, abastecimento de água, levar energia elétrica, uma praça, demandas, né, políticas no campo de atuação cidadã, que muitas vezes os espaços acabam tendo, mas que a gente não trabalha aquilo dali, né, como atividade pedagógica, e que tem uma riqueza assim, imensurável. É uma boa sugestão. Eu conheço alguns locais aqui em Caxias que passaram por essas transformações já. Dá muito pano para manga. Você que já tem uma formação em pedagogia, Rosendo, mesclando o teu saber pedagógico, né, com mais pedagogia que vocês recebem, obviamente, na licenciatura, com a perspectiva geográfica, é um trabalho bastante enriquecedor e que atravessa outras áreas do conhecimento. Dá para fazer um diálogo muito bacana com história, sempre com história, né? Mas também, dependendo da situação, né, com a galera de língua portuguesa, com a área de literatura, aí vai variar muito de cada atividade em si. Mas o processo de elaboração, dialogando com os alunos, instigando esses alunos a chegarem em casa e perguntar, né, arrancar informações mesmo de seus familiares,
para que eles tragam para a escola, e aí formamos aquele caldeirão de informações, né? E aí o projeto sendo construído juntos, e a culminância seria uma saída pelo bairro, pela localidade ali, para que a gente pudesse ver aquilo dali, né, na paisagem, né? Papo de geógrafo, então alguma pessoa aqui de matemática não vai entender nada, paisagem, lugar, né, território, coisas nossas, né? Mas, assim, já vou retomar essa parte que é da provocação da Lorena, em relação às saídas de campo, mas uma coisa que eu me lembrei, eu com o sexto ano de uma das escolas onde eu trabalho, na Tijuca, tínhamos um sexto ano muito difícil, prepotente, arrogante, sabe, snob, do tipo assim, se a aluna ou aluno não tivessem um iPhone de tal tipo, nem participava das atividades, né? Era meio que excluído. Era um bullying mesmo do que era snob, da ostentação. Era uma turma muito difícil de lidar. Você não conseguia fazer trabalho de grupo, nada, porque os egos eram muito inflados, né? Bem, Foi uma no caso turma. das comunidades mais pobres, eu acho que esse esnobismo tecnológico não surte muito efeito. Mas tenho que admitir, isso no ensino médio é um problema grande, Exato. em Isso no qualquer ensino médio comunidade. aparece mais por uma questão de os adolescentes, as adolescentes, estarem construindo ali uma identidade individual, né? Muitas vezes também, em concomitância, uma identidade coletiva. Então, quer vestir, corte de cabelo, usar determinadas coisas, muitas vezes, que fazem com que eles se sintam parte do mundo de uma forma, né, particular, mas também num viés coletivo, né? Isso acontece muito na adolescência. O que nos chamou a atenção à época foi que eram crianças de sexto ano. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Imagina adolescente. Segundo bimestre, normalmente eu trabalhava alfabetização cartográfica. As minhas coordenadoras ficavam loucas, porque eu botava lá planejamento do segundo bimestre. Alfabetização cartográfica. Sem pressa. Vamos construir representações cartográficas, vamos trabalhar noção de escala. Por quê? Porque era daquele segundo bimestre que eles levariam para a vida. Não seriam conteúdos simplesmente, seriam habilidades e competências para que eles iriam aplicar, né, ao longo de toda a formação deles e delas, né, no ensino fundamental e médio e para o resto da vida também. Poder lidar com legenda, que é uma coisa que falta muitas vezes na escola. O sexto ano precisa dessa alfabetização cartográfica, como as crianças precisam lá no primeiro ano se alfabetizar mesmo. Leitura, letramento, né, no caso. E eu sempre gostei muito de trabalhar com maquete de isopor, de relevo. Né? Eu faço ainda, né? Às vezes me dá uma doideira, vou fazer aqui um mapa de curva de nível de um relevo que eu estou inventando. Aí começo lá, né? Escolho a escala e vou botando cada curva de nível, sei lá, dependendo da escala, 50 metros a cada escalinha e tal. Resolvi ensinar isso para os alunos, uma atividade prática que eles, apesar de à época serem insuportáveis, né? Vai ficar gravado, mas tá tranquilo, né? E o legal é que depois eu dei aula para eles na segunda e na terceira série do ensino médio, uma mudança que houve na escola, me tiraram da ponta do sexto, sétimo ano e me jogaram para o final, para a preparação para o vestibular, então onde eu estou até hoje. E eu vi que o processo de amadurecimento deles mudou completamente. Eles eram crianças insuportáveis, se tornaram adolescentes maravilhosos, engajados, né, fazendo trabalho social, voluntário, mas não porque eram riquinhos com pena de quem era pobre, não, por conta de consciência social mesmo. Dava para ver nitidamente aquilo ali. Alguns foram estudar geografia, história, literatura, entraram, né, na carreira, inclusive, da docência. Né? Como é que a educação é capaz de transformar, né? De dar os meios para quem, né, nasce pobre, ascender de classe, mas também para quem já nasceu em berço de ouro, né, compreender melhor a situação onde vive. Eu acho que um tijolinho nesse muro aí de crescimento aconteceu com uma experiência. A escola é na Tijuca, né?
E ali na Tijuca, perto do Maracanã, tem um instituto da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, chamado Helena Antipoff, que forma, na verdade, capacita professores e professoras a lidar com educação especial nos mais variados tipos, né, de atuação, né? E tem um segmento ali que trabalha com educação para cegos. Então, qual foi o Exame trabalho? constante, seria Não, esse lugar? esse é na Zona Sul. Na Zona Sul. Como a escola era na Tijuca e eu queria que os alunos tivessem experiência presencial, eu fui ao Helena Antipoff. E ao lado do Helena Antipoff, eu não lembro o nome da escola municipal, mas é uma escola municipal especial também, né? E os alunos elaboraram maquetes que nós mudamos a cada curva de nível. Era um tipo de material que daria uma percepção tátil, né? À medida que as crianças cegas fossem tocando, elas saberiam diferenciar os diferentes níveis de altitude, né? E aí nós fomos colocando aqui é só purpurinha, aqui é só paetê, aqui já vai ser, sei lá, alfinetezinho com aquela cabecinha redonda, para que eles pudessem mesmo identificar a cada degrau, né, de altitude de uma maquete um tipo pelo toque, né, a diferença de altitude dentro daquele relevo que estava representado na maquete. Os alunos elaboraram, eu combinei com a escola, com as famílias toparam. Foi a maior dificuldade, achei que não fossem topar, porque teriam contatos com crianças, né, de condição socioeconômica humilde, né, empobrecidas, com deficiência visual. E a ideia era passar uma manhã lá. Nós iríamos levar as maquetes produzidas como trabalho na escola para que essa escola da rede municipal utilizasse como recurso pedagógico. E ali, vários alunos, vou dizer todos não, que alguns ficaram meio que afastados alheios, mas eu também deixei. É um processo construído coletivamente, mas as resultantes elas vão ocorrendo a cada tempo, no tempo de cada um, de cada uma. Eu vi alunas ali altamente prepotentes na escola caindo no choro, mas um choro desmesurado, assim. E vi aquela Isso criança é uma mudar. coisa muito boa de se ver hoje em dia. Mudaram. Por quê? Porque elas e eles, né, enfim, muitos, não todos, tá? Acabaram percebendo de uma maneira assim compreensível para quem tem 11, 12 anos de idade, o lugar de privilégio que eles vivem. Então eles chegaram lá, crianças que estavam com o uniformezinho sujo, amarrotado, alguns rasgados, alguns bem arrumadinhos, porque a gente tem muito isso na escola pública, né? A gente acaba tendo uma diversidade muito grande. Né? Então havia gente ali que nitidamente você via que era uma pessoa de classe média da Tijuca, mas que confiava na qualidade daquela escola por conta da necessidade especial da criança. Poderia pagar uma particular, mas preferia confiar, né, no serviço oferecido pela Helena Antipoff, enfim, por essa formação em educação especial. Né? Então, a fama do lugar que antecedeu fez a pessoa se convencendo, né? A mulher Sim. acreditou mais na profissionalidade do local, né? Daí eu volto àquilo que eu falei antes. Né? Há uma ideologia internalizada em vastos setores da nossa sociedade de que tudo aquilo que é privado, né, que é particular, é bom e o público não presta. Né? E não é por aí que a banda toca. Né? O que a gente precisa é entender que o público é nosso, é de todos e para todos, e a gente precisa, né, ter a consciência para lutar para que políticas públicas cada vez mais sejam, né, construídas no sentido de fortalecer a universidade pública, fortalecer as escolas públicas, né, o atendimento médico do SUS. A gente está vendo aí uma pandemia que quem está debelando essa crise é o SUS, com as suas profissionais e seus profissionais. Né? Não é o Estado, necessariamente, é quem está gerenciando, administrando o Estado, né, nível federal, não.
São enfermeiras, são médicas, são médicos, enfermeiros, enfim, a galera que trabalha no setor de saúde com grande esforço, com grandes perdas. Eu perdi 2 primos enfermeiros, né? Uma prima enfermeira formada e um primo auxiliar de enfermagem, em 15 dias, em 2020, estavam na linha de frente de enfrentamento da Covid, né? Trabalhavam no SUS, com muitas perdas para eles também. Mas, sem o SUS, o Brasil sai de um dos últimos países de grande relevância, né, consideradas aí as relações internacionais, a obter vacinas para ser um dos primeiros países a vacinar em larga escala. Por quê? Porque nós já tínhamos um sistema único de saúde público e tinha expertise para fazer vacinação em massa, em larga escala, coisa que países europeus, com muito mais, né, recursos, E agora, olha a situação que a gente parou. Com acesso à vacina, né, em volume para dar conta das demandas das suas sociedades, não conseguiram com a rapidez que nós conseguimos. Isso foi público, né? Então, nesse mesmo sentido, o Helena Tpoff, ali naquela região da Tijuca, né, da zona norte de Tijuca, ali, Grajaú, enfim, Rio Comprido, próximo, inclusive, lá ao CAP, né, que a Lorena citou no início, o Helena Tpoff oferece formação com alta qualidade para profissionais de educação pública do município do Rio de Janeiro. Acredito que, se for de outras redes aqui do Grande Rio, né, com algum tipo de requerimento das respectivas secretarias de educação, isso seria plenamente viável também, não haveria problema nenhum, seria oferecido, né, a essas professoras e professores. Mas essa escola, que eu não me recordo, não vou ficar devendo a vocês, é ao lado do Helena Tpoff. E aí é uma escola especial, né? E eu procurei esse contato num primeiro momento apenas para oferecer recurso pedagógico. Eles precisam, essas escolas precisam de material. Eu sei que no Pedro II, acho que na unidade Humaitá, lá na Zona Sul, eles fazem um trabalho bacana com o Benjamin Constant de fornecer esse tipo de material produzido pelas turmas para que eles possam ter, né, na área de geografia, de ciências, de biologia, enfim. Mas no Helena Tpoff não tinha isso. Então eu entrei em contato, né? Eu, sendo professor da rede municipal também, isso foi facilitado. Marcamos um dia, fomos com os alunos e alunas das turmas de 6º ano a pé fazer essa entrega, e aí a coisa acabou se tornando maior. Seria apenas a entrega de um material pedagógico elaborado por alunos e alunas de 6º ano, acabou virando uma catarse para esses alunos, para boa parte, eu diria que seria, se eu fosse quantificar, sou de humanas, né, como vocês, e quantificar é um problema, né, mas seria ali uns 60%, 70% ficaram muito mexidos e mexidos. Isso fez uma grande diferença naquela conjuntura, né? Então é uma possibilidade, mais uma das possibilidades, né, dentro desse vasto leque que nós temos acesso. Com relação ao que a Lorena falou, né, que gente, estou chamando Lorena, é professora Lorena, tá? Mas aqui é minha irmã, então é uma coisa mais informal também, fica bacana. Normalmente, quando a gente faz saídas de campo, nós, geógrafos, professores e professoras de geografia, locais mais badalados, mais conhecidos, são os escolhidos. E isso tem uma justificativa pedagógica, mas também em termos de facilitar o próprio planejamento da atividade, né? Sair com alunos e alunas, sobretudo menores, envolve uma série de riscos. A gente não está alheio numa região como a nossa, que possui tantos casos de violência, é problemático. Quando eu saio normalmente com alunos menores de 6º, 7º ano, eu exijo, até o 9º ano, inclusive, isso é na rede pública e na rede privada, que alguns pais de alunos façam o percurso com a gente. Que eles estejam ali mesmo fiscalizando, mas também ajudando a controlar, né, a bagaça do povo. Porque, imaginem, crianças de 6º ano andando na rua, tendo aula a campo, né? O espaço de atenção ali, em termos cognitivos deles, é muito pequeno, muito curto.
20 minutos no máximo quando chega isso. E a tendência é dispersar, bagunçar, fazer auê, né? Tem toda aquela novidade envolvida. Então, requer uma atuação, sim, nossa, de professor, educadores da escola em geral, professores, inspetores que geralmente vão, gente de coordenação, né? Mas é importante também ter a participação de alguns pais. Figura já tem muito maior autonomia e a coisa flui melhor, né? Mas, assim, em geral, a gente escolhe essas áreas mais conhecidas, mais badaladas, porque tem melhor infraestrutura, já há muita produção em termos de planejamento, inclusive, a respeito, né? Já elaborado, que a galera já visitou muito, então o acolhimento é mais fácil. Com o ensino médio, né? Mas também já fiz lá no caso da Escola Evangelina, já trabalhei com a Lorena há alguns anos, em Marechal Hermes, um bairro propício para isso, né? Tem toda uma infraestrutura, o espaço de Marechal Hermes permite isso aí não é em todos os lugares que vai acontecer, mas Marechal sim, né? O que a gente fez? A gente começou a trabalhar história do lugar, né? E esse ambiente, esse território, dentro de uma conjuntura mais ampla de região da cidade, no caso a Zona Norte, né? Na divisa da Zona Norte com a Zona Oeste do Rio, dentro do município do Rio de Janeiro e dentro da região metropolitana. Aí a gente está raciocinando desde São Gonçalo até Mangaratiba, passando pela Baixada Fluminense, enfim, né? Isso é possível? Claro, vai variar de faixa etária para faixa etária. Muitas possibilidades de trabalho nesse sentido. A escolha, no caso minha, enquanto professor de geografia, foi em lidar com a localidade, com os alunos da rede municipal do bairro, e com os alunos mais velhos de ensino médio, de escolas da Barra da Tijuca, da Zona Sul, enfim, para que eles saiam daquela bolha deles e conheçam a realidade. Quando eles ouvem falar de subúrbio, favela, periferia, eles trazem junto com essa percepção inicial uma série de preconceitos, né? Preconceitos que eles precisam ter algum enfrentamento de narrativa, de experiência, de vivência, para que eles não levem para a vida adulta deles como algo, né, cristalizado e que, a partir daí, comecem a empreender uma série de preconceitos. É óbvio que a gente leva, fala, mostra, demonstra, eles conversam com pessoas locais. Eu gosto muito de fazer aula a campo com pessoas locais também falando, contando suas experiências de vida, enfim, né, para que haja uma troca maior. Mas isso não necessariamente vai transformar determinadas visões de mundo. Mas, tampouco, se nós não nos esforçarmos nesse sentido, a gente não vai mudar mesmo. Então, eu nunca imaginei que as crianças de sexto ano ricas, ao chegarem à escola pública com crianças com necessidades especiais, a maioria cegas, né, tivessem a partir daquela experiência, uma transformação de atitude. Acabou acontecendo, né? A gente tem esperança. Esperançar é muito importante, né? E, nesse sentido, levar turmas para, sobretudo aí no caso dos mais velhos, né? Para esses lugares que eles desconhecem, contra os quais normalmente possuem uma série de preconceitos, é uma experiência bastante enriquecedora. Até porque, por exemplo, Marechal Hermes, muita gente não sabe. Pensando em termos de geografia e história, Marechal Hermes foi, fora o centro da cidade do Rio de Janeiro, a área, o bairro da cidade, né, onde o presidente Vargas, Getúlio Vargas, mais realizou obras. A Vila Operária Marechal Hermes, que era o nome original do bairro. Então, é muito possível vocês aí, não sei se alguém está dando aula em pré-vestibular social, ou veio, né, oriundo de pré-vestibulares sociais, estudar Era Vargas é uma coisa muito importante. Isso é plenamente possível de ser feito em Marechal Hermes. Então, uma coisa é dizer, olha, o Vargas fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Outra coisa é dizer, tá vendo aquele teatro ali, o Teatro Armando Gonzaga? Foi inaugurado por Getúlio Vargas, o Hospital Carlos Chagas também. O Colégio Estadual Professor José Ascioli, formação curso normal,
também foi fundado por Getúlio Vargas. A maternidade Alexander Fleming. Então, é mais do que a batata frita, né? Existe uma série de componentes históricos presentes no espaço geográfico, como rugosidade, né? Aquele conceito do Milton Santos, que são passíveis de ser trabalhados, né? E de uma forma bastante enriquecedora, que eu me arrisco a dizer quase que inesquecível, porque a gente está no ambiente, a gente está sentindo cheiro, ouvindo ruído, conversando com as pessoas, e essa experiência de acessar a paisagem, né, não apenas pelo estímulo visual, acaba sendo bastante enriquecedor, para que a gente possa absorver melhor as informações, construir, né, conhecimento nesse sentido. O outro item que a Lorena falou é sobre pré-vestibular social, né? Eu, desde o meu quinto ou sexto período na UFRJ, não vou lembrar aqui quando foi, enfim, muito tempo, né, gente? Eu comecei a dar aula em pré-vestibular comunitário. Na época a gente chamava até de pré-vestibular comunitário mesmo. Hoje em dia a gente chama mais de pré-vestibular social, né? Mas na época eram os comunitários. E lá no fundão, na UFRJ, no Centro de Tecnologia, o CT, chamado pré-vestibular humanista. Foi uma experiência muito louca, mas muito enriquecedora para mim como professor, porque eu comecei dando aula de geografia, aí depois, você pode dar aula de geografia e história? Posso. Vamos lá. Pode dar aula de geografia, história, sociologia e filosofia? Ok. Quando eu vi, gente, eu já estava sendo o coordenador do curso, dando aula de um monte de coisa, porque escassez mesmo de gente para nos ajudar no projeto, né? Eu acabei por uma série de demandas não tendo condição de continuar, trabalho mesmo, né? Eu não funcionava aos sábados, o curso era o dia inteiro, era só aulas apenas aos sábados presenciais. E depois eu fui para o Instituto Educarte, em Nova Iguaçu. Trabalhei algum tempo em Nova Iguaçu, depois vim para Madureira, no Educarte também. Dei aula na Educafro, no núcleo Mercedes Batista, no Círculo Laranja da Conlurb, sindicato da Conlurb. Né, na Rede Emancipa, recentemente, eu estava ajudando também. E no pré-vestibular social da Portela, onde eu entrei como professor e cheguei à coordenação do curso, né, dividindo coordenação e professor, uma experiência muito rica. Né? Durante a pandemia, a gente conseguiu... Inclusive, tem um aluno, ex-aluno nosso do curso, meu Deus, que estuda na FEBEF, Geografia, é o Alan Matos. Não sei se vocês conhecem, enfim. O Alan Matos, ele foi aluno do pré-vestibular social da Portela e optou por fazer Geografia e está estudando aí na FEBEF. Né? Não sei qual período ele está, ele provavelmente deve estar no quarto. Ele fez a prova em 2019, entrou em 2020, enfim, quarto, quinto período, talvez. Né? Mas nós temos um CRIA, né, uma CRIA lá do pré-vestibular social da Portela, né, presente na FEBEF. Fiquei muito feliz. Me lembro que eu falei com a Lorena, falando para todo mundo, quando ele escolheu, né, quando ele foi aprovado, enfim, foi uma grande felicidade. E eu tenho o maior carinho para pré-vestibulares sociais, mas ele também é um indicador de que a gente precisa mudar alguma coisa na nossa sociedade para melhor. Né? O ideal vai ser o dia em que ninguém precisar fazer vestibular e haver vagas em infraestrutura, investimentos na universidade pública para que ela absorva a todas, a todos e a todes. Né? Aí sim nós vamos estar vendo a verdadeira transformação na nossa sociedade. Né? Oportunizar a todo mundo, para que não tenha esse funil que ainda gera muita desigualdade, que é o vestibular. Né? Mas foi, assim, uma experiência que eu recomendo. Se você está, né, começando, já tem uma bagagem na geografia, quer começar a lecionar, vai, gente. É uma troca de energia fenomenal, maravilhosa, que nos ajuda muito no nosso processo de formação como professoras e professores. Pessoal, temos alguma questão? Alguém quer ir abrir o microfone, fazer comentários? A gente está aí chegando já na 1h30 de conversa, né? Já, gente? É. E aí, gente... Ana? Tá, Eu temos a gostaria de Ana e o fazer um Lucas. Ana? comentário aqui. Sim, querida.
que eu estava pensando, né, as aulas de campo, elas são muito importantes, né, tanto para a questão dos alunos que têm uma condição de vida melhor, tanto para aqueles alunos que têm uma condição mais humilde. Por exemplo, os alunos que são da rede privada, que podem conhecer o subúrbio, por exemplo, ou outras áreas periféricas, eles compreendem que aquele lugar não é, por exemplo, só pobreza ou violência, como é, por exemplo, retratado pela mídia. E na questão dos alunos pobres também, de conhecer, né, outras realidades, outras possibilidades, né, para poder ampliar a sua visão de mundo, porque muitas vezes fica muito reclusa, né, a esse lugar, por exemplo, de viver, né, de pobreza e tudo mais. E o aluno, às vezes, não tem conhecimento de, de outras possibilidades. Muito bom, Ana. Acho que fica bem nesse contexto que o professor Luiz trouxe aqui para a gente, quando traz a dimensão, né, na escola pública e privada, isso fica muito. E aí, algo tão importante no ensino de geografia, né, algo que tem uma centralidade, já que a gente trata das espacialidades, das práticas espaciais, né, enquanto práticas sociais, e aí ter essa dimensão, também acho que foi um ponto muito alto assim, na sua fala, Luiz. Não sei se você quer comentar ou se. Eu quero. Tá. Quero muito. Ana, você foi num ponto crucial, né? Que aí lembra um geógrafo que me deu deu aula, né? Um dos grandes geógrafos brasileiros na atualidade, que é o professor Marcelo Lopes de Souza, da UFRJ. Ele trabalha muito com o conceito de autossegregação espacial, mas que nos leva ao conceito de segregação espacial também, né? A minha experiência na rede municipal, da Lorena, com certeza, é de crianças e jovens no ensino fundamental, e também vou estender isso para o médio, que muitas vezes querem experimentar diferentes regiões da cidade e não conseguem por falta de recurso. Então, a mobilidade urbana, que é um dos componentes mais importantes da construção de cidadania, é simplesmente negada a esses alunos e alunas. Né? Por quê? Porque para se deslocar pelo território numa sociedade capitalista como a nossa, requer grana. Se você não tem o recurso, você acaba ficando muito restrito àquela espacialidade onde você vive, aquele seu ambiente, seu território. Então, muitas vezes, a galera que tem grana tem condição de fazer isso, de circular, mas ela não quer, ela fica lá dentro do mundinho dela. Especialmente público de Barra da Tijuca, já que eu também trabalho com esse tipo de público, né? O pessoal da Barra tem a possibilidade de ir, as aulas são ofertadas, vamos lá passear, ou melhor, vamos estudar enquanto caminhamos e passeamos, né, que é a proposta de aula-campo, mas eles não vão. Quem é que vai? A galera da Zona Sul e da Tijuca. Todo mundo tem grana, mas nem todo mundo está disposto ou disposta a sair das suas bolhas de prosperidade, né, e de privilégios para conhecer o outro. Não se abrem a isso. E o contrário também acontece. Assim, é muito raro na rede pública do Rio de Janeiro, principalmente, nós temos a possibilidade de ter, por exemplo, ônibus, ingressos para os nossos alunos e alunas para ir, sei lá, o Planetário da Gávea. Mas quando isso acontece, é impressionante e vai muito de encontro ao que você falou, Ana, como eles, assim, o conhecimento do território da cidade do Rio de Janeiro para eles, falando de uma realidade carioca, é muito escasso. Assim, alunos que, ao sair de Madureira, Cascadura, Tio Luiz, que é como eles me chamam, aonde é isso aqui? O cara vê pela primeira vez num passeio da escola o Maracanã. O cara é Flamengo. E ele vê o Maracanã pela primeira vez, nossa, eu imaginava que era muito maior. É bonito, assim, chega à Zona Sul, que é Planetário da Gávea, que foi uma coisa que me impressionou muito, ver o Cristo Redentor, a Lagoa, o Pão de Açúcar, né? Que deveria ser uma realidade de todas e todos nós, né? A capacidade de circular pelo território é uma condição imprescindível para a construção da real cidadania, né? O direito de ir e vir. Só que o direito de ir e vir ele é mediado pelo dinheiro, pela condição socioeconômica. E aí nós temos pessoas que são excluídas, que eu chamei ali
pegando a linha de análise do Marcelo Lopes de Souza de segregadas e segregados espaciais, né? E tem a galera que tem condição, mas que prefere se excluir, autossegregados espaciais. Em janeiro, eu levei uma turma da Fundação Gol de Letra, lá do Complexo do Caju, para fazer o roteiro da Pequena África e depois, um outro dia, para fazer em Oswaldo Cruz e Marechal Hermes, né? Mas aí, apesar de ser uma galera, né, de um território conflagrado, como é o Caju, né, não é nem uma comunidade, é um complexo de comunidades, né? Tudo isso só foi possibilitado porque a fundação que financia o projeto contratou o transporte, garantiu lanche. Para quem não morava na comunidade, poucos casos, pagou passagem de ônibus. Mas isso é uma raridade. Nos pré-vestibulares sociais, o da Portela recentemente, né, até causou uma grande confusão pessoal para mim, lá dentro da própria Portela, porque muita gente torceu o nariz porque eu fiz. Eu negociei mesmo, fui a campo e consegui vagas para a galera visitar o Museu de Arte do Rio. 30 pessoas, 30 alunos, né? 26, maioria mulheres negras da região ali de Oswaldo Cruz e Madureira. Algumas com... uma delas, a tia Francisca, com netos. Ela nunca tinha ido a um museu na fita. Né? Morando no Rio de Janeiro. Cidade que tem muitos museus, mas que, como nós sabemos, isso também é segregado no território. Onde estão a maioria dos museus aqui no Rio de Janeiro? Na região metropolitana do Rio de Janeiro, para envolver, né? Aqui em Caxias também tem um exemplo, esse Museu de Ciência que foi construído do lado da antiga delegacia, pouca gente frequenta mesmo. A gente ainda nem sabe que ele existe, praticamente em frente à antiga praça da prefeitura. Quantos museus nós temos no município de Duque de Caxias? Que é, né, ao contrário ali, depois do Rio de Janeiro, Niterói, Caxias e Nova Iguaçu são os municípios mais importantes da região metropolitana, indubitavelmente. Isso é fácil. Né? Não teríamos a sede da PVBF em Caxias se Caxias não fosse relevante. Né? Então, dentro de uma hierarquia urbana, Caxias é muito importante. Quantos museus temos em Duque de Caxias, no geral? Alguém saberia dizer? Além desse, né? Tem um? Teria mais algum ou alguns? Tem o Museu Vivo do São Bento também, que engloba uma parte bem grande lá. Tem da Taquara, eu acho. Tem da Taquara, né? Eu não sei como é que tá. Vou fazer o seguinte aqui, vou pegar esses 3 exemplos que vocês trouxeram e vou triplicar, vou botar 10 museus. Vamos imaginar que tenham 10 museus em Caxias. Né? Duque de Caxias, reiterando, um dos municípios mais importantes da região metropolitana do Rio de Janeiro. Se a gente fizer uma caminhada de 1 quilômetro no centro da cidade do Rio de Janeiro, nós vamos ter o triplo de museus que tem em Caxias. Se a gente for na zona sul do Rio de Janeiro, que não é nem o centro da metrópole, né, ou da região metropolitana, é apenas e tão somente a área mais privilegiada em termos financeiros, em termos econômicos. Cada bairro da zona sul do Rio de Janeiro vai ter pelo menos uns 2 ou 3 museus diferentes, quando não tem muito mais do que isso. Então, há uma concentração imensa de áreas de conhecimento e de produção cultural concentrados no centro da cidade do Rio de Janeiro e na zona sul do Rio, para toda a região metropolitana. Estou falando de teatro, estou falando de cinema, estou falando de centros culturais, estou falando de museus. Então, essa desigualdade ela é presente no território também. E ela serve para gerar essa onda do que a Ana trouxe, que foi certeira, Ana. Foi realmente muito importante a tua colocação, porque ela permite que a gente abra o olhar para compreender essa lógica, né, de exclusão de mais de 90% das pessoas que vivem na região metropolitana do Rio de Janeiro, no chamado Grande Rio, de acesso a bens, a aparelhos culturais, aparelhos de conhecimento, bibliotecas, museus, teatros,
cinemas, centros culturais em geral, né? Há uma forte exclusão. E isso não é aleatório, isso é um projeto. É um projeto. Por isso que uma iniciativa como a FEBEF em Caxias é uma coisa revolucionária. Porque, em geral, onde é que estaria? Ah, vamos construir um novo campus universitário da UERJ. Os caras iam pensar assim, catete, porra, peraí. Ah, no Jardim Botânico ia cair bem. Ia ser mais uma unidade, né, uma universidade na Zona Sul do Rio de Janeiro. E a UERJ tem muito essa pegada, a UERJ como um todo. Né? É a UESO na Zona Oeste do Rio, é a FEBEF, é a Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo. Né? Já é um ethos, é uma postura, é um comportamento da UERJ enquanto instituição, né? Ir se expandir para territórios onde normalmente nós não temos esse tipo de cultura. E aí, quando, né, de cultura que eu digo no sentido de cultura política, né, de oferta desse tipo de serviço para atender às demandas da sociedade como um todo. E aí, quando a gente volta a pensar em termos de escola, né, escolas particulares, aonde estão as principais escolas particulares do Rio de Janeiro? As dos ricos, aquelas que têm os melhores desempenhos no Enem, na UERJ, enfim, na PUC. Estão na Zona Sul do Rio de Janeiro, coladinhas ali com os museus, com os teatros, com os cinemas, com os centros culturais, com as bibliotecas. Né? Então, há, sim, um projeto maligno de exclusão do saber de determinadas áreas no território. Né? Colégio Pedro II é maravilhoso. Temos uma unidade em Caxias. Temos outra em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Mas, historicamente, o Colégio Pedro II ele estava restrito, e isso é fácil da gente geografizar. Onde foi fundado o Colégio Pedro II? Centro da cidade do Rio de Janeiro. Atendia aquela demanda de elite ali no século XIX. Aí a segunda unidade, São Cristóvão, que já não era um bairro tão valorizado à época, mas estava próximo de um bolsão de riqueza da cidade do Rio de Janeiro, que é a Tijuca. Não deu conta da Tijuca, criaram uma unidade na Tijuca. Aí vão criar uma outra no Humaitá, quase na Lagoa, numa das áreas mais nobres da cidade. Depois eles criam uma no Engenho Novo, que é para atender um outro bolsão de riqueza que tem, que é o Meyer. Então, até pouco tempo atrás, eu vi o processo de construção do Pedro II de Realengo, porque eu estava estagiando na UFRJ, e a UFRJ nos obrigava a fazer estágio docente ou no Pedro II, ou no CAP da UFRJ, na Lagoa, impraticável. Eu estudava à noite, o CAP tinha aula de manhã. E eu não ia ter como largar o meu trabalho para ir para o CAP fazer estágio. Mas o Pedro II tinha aula noturna. Pedro II de Realengo. Eu vi aquele colégio ser construído. 2005, isso. Né? Investimento público, descentralizado. Né? Quebrando essa onda, vamos chamar assim, de exclusão planejada pelo Estado, para gerar áreas onde nós temos uma densidade técnica e informacional muito maior do que outras regiões que têm escassez desse tipo de serviço. Né? E aí, em seguida, foi até um processo concomitante à construção, né, da unidade de Caxias, do Pedro II, e também em Niterói, se não me engano, também tem uma unidade do Pedro II. Realengo, Caxias e Niterói. Você já descentraliza, né, desconcentra. Mas, pegando numa linha do tempo histórica, isso daí é ponto fora da curva. O normal é concentrar. E é concentrar para realizar exatamente o projeto que a Ana trouxe muito bem aqui para a conversa, né, de afastar a maior parte da galera da possibilidade de acessar esse tipo de serviço. Uhum. Acho que a Ana também está inscrita aqui, tem um comentário do Gabriel. Acho que tudo isso está indicado, né, quando a gente está falando das aulas campo, do direito à cidade, né, da própria discussão do direito à cidade, e a gente pode trazer Milton Santos com essas cidadanias mutiladas, quando esse direito não é, né, garantido aos sujeitos. E aí, o comentário do Gabriel aqui traz uma questão metodológica para a gente, porque ele se dá conta que esse ponto já apareceu, né, em rodas de conversas anteriores nossas, quando a professora trouxe a questão, né, da surpresa dela, né,
com a dificuldade dos alunos de reconhecerem suas próprias localidades no mapa, né? Quando dotava ali daquela atividade simples que ela tinha proposto, a dificuldade ou não, ele vai chamar aqui de não, porque eles não teriam muito conhecimento espacial, né? Então, o trabalho de campo também teria essa característica do conhecimento do próprio lugar, né? Do bairro e da cidade, dialogando com o que você trouxe, tá? Esse foi o comentário do Gabriel. E aí a Ana também está com a mãozinha levantada aqui, não é isso, Ana? Para complementar? Isso, só ia fazer um comentário, né? No ano de 2019, eu fazia parte de um projeto de extensão que era voltado para o audiovisual. E aí a gente recebeu um grupo de alunos da rede municipal de Duque de Caxias, que eles estudavam numa escola bem próximo, num bairro que é dividido por conta da rodovia Washington Luiz, que é o Jardim Gramacho. E eles não sabiam que tinha uma UERJ em Caxias, e aí a gente foi fazer um tour com eles dentro da universidade, né? E eles foram conhecendo as salas, os projetos, e eles acharam aquilo ali o máximo, porque apesar deles morarem muito próximo, eles não tinham ideia de que aquele lugar, aquele espaço existia. E nem que eles poderiam estar ali. A primeira vez que eu percebi a existência da FEBEF foi uma professora minha do ensino médio que nos avisou sobre a existência dela e sobre os cursos. Isso foi em 2005, não, foi 2006, creio eu. Mas também mais da metade do povo aqui da cidade também não sabe onde fica. Muitos já ouviram falar, mas ninguém faz ideia onde fica. De fato, até hoje eu ainda tenho esse problema. É um problema, assim, se a gente não conhece o nosso próprio território, né, a noção de direito à cidade, ela já está excluída. A gente, pegando ali emprestado do Milton Santos, né, que a Lorena trouxe, é o que vai engendrar, que vai formar não cidadãos e não cidadãs. Né? Muita gente, inclusive hoje em dia, se a gente ampliar um pouco a perspectiva, se sente muito mais consumidor e consumidora do que cidadão e cidadã. Né? Podem notar no dia a dia, mesmo no cotidiano, que é ótimo para a gente fazer a aplicação dessas percepções, que é muito mais fácil uma pessoa, uma mulher, um homem, brigarem por seus direitos do consumidor, ou o que eles entendem como seus direitos do consumidor, do que por pautas cidadãs. É capaz dessa pessoa discutir ferozmente com outra pessoa da classe trabalhadora, num supermercado, por conta daquilo que essa pessoa entenda como seu direito, do que unir forças para exigir calçamento de rua, construção de uma praça, de uma área verde, ou melhora do posto de saúde local, que são direitos de cidadania. Então, se a gente não conhece o nosso próprio ambiente, o nosso próprio território, a nossa própria localidade, fica complicado de a gente estimular um conhecimento mais amplo para além dali. Né? Se eu não conheço a minha rua, é bem trabalhando noção de escala mesmo. Eu primeiro vou conhecer muito bem a minha rua, para conhecer muito bem meu bairro, para conhecer melhor ainda o meu município, ou a região do meu município onde eu vivo. Né? E quando a gente tem noção desse processo que vai numa pegada de ampliação, né, da perspectiva de escala, que é uma coisa muito geográfica, a gente já está dando conta de realidades que nos inserem na condição de cidadãs e cidadãos. Né? A gente vai estar pleiteando, né, o nosso lugar naquilo que concerne ao direito à cidade. Da mesma forma, se nós não fizermos, a gente vai se alienar nesse processo, e aí a gente é facilmente dominado por pessoas com interesses escusos. Interesses que eu estou falando eleitorais, empresariais e esse tipo de coisa. Fora os vigaristas, né, de plantão, né? Oi? Fora os vigaristas de plantão, né? Está subindo muito nessa área da informática. Se aproveitam disso. É por isso que eles atacam tanto educação e cultura. Educação e cultura são elementos que eu não gosto de pensar de forma separada, dissociada. Né? Também é impossível nos dias de hoje fazer isso. Oi? Também muito difícil, é impossível separar ambos.
Os dias de hoje, como a situação está. Mas há todo um projeto também, e aí, né, de estratos superiores dentro da sociedade, a galera que lida com dinheiro e com poder, para tentar, né, nos iludir, trabalhando a noção de entretenimento como cultura. Né? A pessoa está se divertindo, é cultura. Não. Cultura é uma construção social, uma construção coletiva. Quando eu e Lorena vamos à Portela, aquilo dali é uma produção de cultura. Pode até ter algum entretenimento, né? Mas o ambiente interno de uma escola de samba, você sentar com uma daquelas tias idosas, o vasto conhecimento assim de vida, de experiência, né? Você está trocando ali com ela, você está aprendendo, está, de certa maneira, né, oportunizando o acesso a algumas informações. É uma construção coletiva que educa. Né? Isso é uma coisa que eu não vou me arrepender porque não foi possível por conta da pandemia, mas que eu gostaria de ter realizado lá enquanto coordenador do pré-vestibular da Portela, era uma maior troca da nossa turma de pré-vestibular com toda aquela galera da velha guarda, né? A galera da escola de samba mesmo. Porque o pré-vestibulares sociais formam e educam muito mais do que para o vestibular. É um projeto, são processos de resistência, né, cidadã. As pessoas, mesmo que não passem no vestibular, tomara que passem, enquanto existir a instituição do vestibular, né, mas que é o objetivo fim de quem entra no pré-vestibular social, afinal, mas a pessoa precisa sair dali maior e melhor do que entrou. Em que sentido? Em termos de construção de consciência internamente também, né, de maneira coletiva. Então, educação e cultura precisam caminhar juntos. E projetos de destruição como o que a gente vem vivendo atualmente no país, né, eles atacam, podem reparar, a prioridade dos caras é atacar a educação e cultura. Estão atacando absurdamente, não sei se vocês estão acompanhando o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, por conta desse filme que eles lançaram na semana passada, que é o Medida Provisória, se não me engano, né? Não estou acompanhando, não. Estão atacando. Quem puder aí, teve o Roda Viva ontem, né? Tá no YouTube já, com o Lázaro Ramos, e isso aí é bastante colocado, né? E, enfim, é um ataque sistemático, especialmente se a pessoa tiver a cor da pele mais escura, né? Um cabelo mais crespo, pessoas negras, cultura negra, né? Porque ela sempre foi revolucionária, né? As próprias atividades do campo da educação, né, que envolvam a cultura, né, os saberes negros, né, culturais, saberes culturais negros, né, que aí a Lei 10.639 existe, mas ela precisa ser aplicada, né, e aí lembrando que a Lorena me colocou lá no início, uma das provocações que eu tinha me esquecido rapidamente, as minhas alunas de nono ano em 2018 pediram para mim, estava saindo da escola, ainda para o ensino médio, que eu as ajudasse a organizar uma semana da consciência negra feminista. Falei, olha, é maravilhoso, é revolucionário, a revolução será preta e mulher, ou organizada por pretas e mulheres pretas. Né? É até meu tema de pesquisa agora que eu estou construindo a dissertação de mestrado numa área completamente fora da geografia, mas que a geografia está sempre junto, é na área de políticas públicas. Eu estou trabalhando com a escassez de creches para mães pretas da classe trabalhadora. E quando a gente mergulha na bibliografia, é um negócio impressionante. Sim, impressionante o nível de exclusão. Falamos de museus, falamos de teatros, falamos de cinemas. Vamos trabalhar creche, primeira infância. Pô, gente, assim, é projeto. Quando você olha no macro, você vê, cara, eu moro no Meier, que é um bairro classe média. E quem mora no Meier normalmente bota em creche, bota na creche particular, de ponta. Cara, os caras botaram 2 creches públicas numa das ruas mais ricas, né, de maior poder aquisitivo do Meier, mas não construíram nenhuma creche no Lins de Vasconcelos, em Água Santa, que são bairros próximos ao Meier, empobrecidos, com população preta, carente que precisa. Então, eles obrigam essas mães a matricular seus filhos na creche, mas essas mães, antes de ir para o trabalho, têm que pegar mais uma condução para trazer o filho para a creche, e antes de voltar para casa, tem que pegar mais uma condução para sair da creche e voltar para casa. Era um negócio, uma política pública
Simples. Tem o recurso para alocar e construir uma creche? Beleza. Onde é o bairro que tem maior demanda? Maior taxa de natalidade, vai ter mais crianças ali na faixa etária demandando. Eles não fazem pesquisa na hora de construir, eles constroem onde eles bem quiserem. Muitas vezes fazem construções inúteis, poderiam ser muitíssimo úteis em certos lugares, mas em outros são completamente inúteis. A lógica é outra, Rosenda. Eles fazem a pesquisa, mas não pelo viés de atender a demanda da população, da sociedade. Eles fazem assim. Vamos junto. Onde é mais caro o solo urbano? No Meier ou em Água Santa? Meia. Aí eles desapropriam, né, um terreno no Meier. Alguém levou uma grana muito maior do que a pessoa levaria se o projeto fosse desenvolvido em Água Santa, que seria um terreno, né, um território muito mais barato. Aonde tem mais visibilidade, pensando em termos eleitorais? No Meier, onde passa um monte de gente, ou em Água Santa, que é um bairro, não vou chamar de não lugar, que seria até grosseiro da minha parte, mas é um bairro de passagem. E aí o cara está pensando em termos de eleição. Pô, uma creche aqui, ou duas, como eles construíram, né? Tem maior visibilidade para uma maior quantidade de pessoas, maior quantidade de eleitoras e eleitores. E assim eles vão iludindo. Pô, construiu a creche? Construiu. Era onde havia demanda? Não. O que se impacta na vida dessa mãe? Né? É uma realidade que mexe muito comigo, que eu sou filho de uma mulher preta, mãe solo, e que ralou muito quando eu era moleque para poder arrumar um lugar para eu ficar, para ela poder trabalhar nos 3 empregos que ela tinha que ter, para sustentar a casa sozinha. Isso é uma realidade de muitas mulheres na nossa sociedade. Daí a noção de que essas mulheres, com tanta força construída ao longo de tantas gerações, a revolução virá delas. E aí eu vejo 4 meninas pretas de 15 anos, minhas alunas, 4 filhos desencapados, ao longo de todo, eu dei aula para elas do 6º, 7º, 8º anos, no 9º elas continuaram minhas. São praticamente da família. Quando a gente se encontra na rua em Madureira, é abraço, beijo, como é que tá a família, eu sei o nome das mães, das irmãs, das tias. A gente criou um vínculo assim, muito forte. E aí, como professor, ver aqueles filhos encapados, que não queriam nada e tal, mas assim, adquirirem uma consciência a ponto de pedir uma semana da consciência negra feminista, foi uma experiência, tipo assim, pô, vou dizer a vocês, me emocionou. Eu falei, caramba, uau, essas garotas. Aí falei, beleza. Mas a gente tinha uma diretora na escola que tinha uma visão, para não citarmos questões político-partidárias, né? Porque estamos numa universidade, né, numa atividade de universidade pública, é um ano eleitoral, uma coisa mais sensível, digamos, um viés mais conservador, né? E ela era apelidada pelos alunos de Sinhá. E aí eu acabei me apropriando daquele, né, dessa expressão, desse apelido, e falei, olha, a Sinhá não pode saber que vocês querem fazer isso. Fala da consciência negra, Semana da Consciência Negra, uma rodada de debates, e esquece o feminista. É um processo de negociação. Elas fizeram isso, eu orientei para que elas falassem sobre a Lei 10.639, que aí torna a proposta algo irrefutável, está cumprindo a lei. Isso foi feito. E durante a execução do trabalho, o que a pessoa estava imaginando? Que seria um monte de gente preta tocando atabaque, fazendo dancinha e tudo mais. E, de repente, estava no auditório a Aniele Franco, a irmã de Marielle. Estava Eliana Alves Cruz, uma ex-aluna da escola, jornalista famosa e autora de livros, best-sellers. Estava no telão Flávio Oliveira, que não pôde estar presente, mas mandou um vídeo, né, se dirigindo às alunas e aos alunos. E aí aquilo dali estava gerando uma percepção, né, naquelas alunas e alunos majoritariamente negras dos morros de Madureira, né, muito mais do que representatividade. Eu tenho algumas questões com representatividade, porque você pode pegar um universo de 100 pessoas brancas, botar 5 negras e dizer, olha, tem representatividade ali. Só que essa representatividade representa
né, o que nós temos de fato na sociedade, são 56% aproximadamente de pessoas negras e pardas? Não. Né? Então, há que se buscar representação em paridade com aquilo que a gente tem, né, no nosso tecido social, né, em termos proporcionais, e, inclusive, em termos de ocupação de espaço de poder. Então, se a maior parte da população brasileira é mulher e é preta, elas não podem ser subrepresentadas no Congresso Nacional. Se isso está acontecendo, é porque tem um monte de mulher preta que ainda não construiu consciência no sentido de votar naquelas pessoas que as representariam, que estão, né, pelo menos em uma condição similar em termos de classe, renda, classe, cor da pele e gênero. Isso é um debate muito mais profundo, mas eu trouxe ele à tona aqui, por quê? Porque ele nos mostra que falta essa construção de consciências em termos espaciais, geográficos, territoriais, mas também falta em termos sociais, né? E isso acaba gerando conflitos. E a gente vai enfrentar conflitos. Quando a gente escolhe a profissão, vou ser professora, professor, né? Dá até para passar pela carreira incólume sem enfrentar nada, mas te digo, você vai ter uma carreira bem triste. Não é nem uma carreira. Pessoas possivelmente serão servidores públicos da educação e não professoras e professores. Porque, né, Lorena e eu já trabalhamos com várias pessoas com essa característica, né? E a coisa não flui bem, né? Inclusive em termos de sala de aula. Porque nossas alunas e alunos, por mais que não tenham ainda uma bagagem, né, cultural, em termos de experiência de vida, até por intuição conseguem perceber quem é quem é que está ali com eles mesmo, ali no dia a dia, brigando, querendo o melhor para eles e para elas, e quem é que está por ali só porque no final do mês vai cair uma grana na conta, né? Enfim, e vai tocando o barco, vai empurrando com a barriga, não se envolve muito, né? E é isso, a gente precisa ter consciência, estar nesse lugar de construção de consciência, e isso a gente faz lendo livros, conversando com uma tia. Minha avó era analfabeta. Eu nunca vi uma pessoa mais sábia que aquela velha, né? Analfabeta. Né? Não é uma questão... A gente, apesar de estarmos aí, no caso vocês, na universidade, a universidade é uma das fontes de informação, é muito relevante, né? Mas nós, como geógrafos e geógrafos, temos que ter a consciência de que é possível buscar informações de alta relevância em outras fontes também, conversando com as pessoas, entendendo, tentando compreender como se dão aqueles processos, o porquê que esse bairro aqui tem melhor infraestrutura que o bairro vizinho. O que acontece? Será que é porque esse bairro aqui elegeu um vereador atuante que briga pelo bairro dele por verbas e o outro bairro não elegeu ninguém? Isso aí. Né? São perguntas que vão surgindo e é nessa busca pelas respostas que a gente vai construindo a nossa lei, fazendo a nossa leitura de mundo e construindo a nossa percepção da realidade. Ótimo, querido, é isso, né? Essa formação desse pensamento espacial, né? Uma centralidade, assim, no nosso, esse porquê, né? Onde e porquê aí, né? A gente tem trazido essa discussão do pensar pela geografia e quanto isso informa, inclusive, a docência, né? Seja ela em qualquer área do conhecimento. Queridos, eu vou fazer o encerramento. Estamos aí a 2 horas de atividades, né? Coitado do Luiz Cláudio. Estamos aí dialogando 2 horas já, Luiz. Voando, gente. Passou voando. Eu quero te agradecer imensamente. Acho que sai todo mundo fortalecido e provocado aqui pelas suas experiências, né? A pensar, né? Essa docência, esse lugar da docência. Essa escolha, é isso, uma escolha existencial mesmo, né? Que a gente faz para viver uma docência que, de fato, vale a pena também, né? É possível viver de outras formas, né? Oi, Rosé. A palestra vai estar gravada a partir de amanhã? Eu vou interromper daqui a pouquinho aqui, vou gerar o link e aí eu informo vocês, tá bom? Não, Helena, eu vou conseguir a lista de presença pelo site mesmo, certo? Então, queridos, obrigada pela presença de todos. Obrigada, muito obrigada, Luiz, pelas contribuições imensas aqui para o nosso curso. Sempre que a gente chama, Luiz, prontamente segura a mão, né? Atende. E te agradeço, viu, querido? Tá aqui colocando aqui os agradecimentos no Obrigado pela palestra.
Gente, eu que agradeço a vocês, né, Lorena, pelo convite, a todos vocês aqui, a gente junto, né, pelas contribuições. E eu enxergo cada uma e cada um de vocês como colegas e aliados nessa batalha aí pela educação, né? Eu tenho a maior satisfação de estar aqui com vocês, sempre que for necessário, pode contar comigo, minha mana. Vamos sim, tomara que a gente tenha a possibilidade no próximo semestre aí de fazer presencialmente, né? Que é como a gente gosta, receber você na FEBEF e continuarmos com, né, a nossa conversa, a nossa formação aqui, que não acaba, Vai né? ser uma honra e um prazer. Obrigada, querido. Queridos, eu vou... Deixa eu encerrar aqui.